Saudações, vocês que estão acompanhando o nosso canal do Conde aqui no YouTube. Saudações democráticas a todos vocês. Começando mais um Linguista. Deixa eu monitorar aqui e cortar o meu retorno. Hoje nós vamos conversar, mais uma vez, nosso conjunto cativo aqui, né, de linguistas, Pablo Arantes, Leonardo Couto e eu, sobre, basicamente, universidade, sobre esse novo conjunto de diretrizes que foi divulgado pelo ministro Abraham Weintraub. Vamos começar conversando sobre isso e depois vamos trazer temas afins aí que estão na ordem do dia também, na cena da análise de conjuntura política brasileira. Saudações, Pablo Arantes, começando por você. Tudo bem? Onde você está hoje, Pablo Arantes? Você está em São Carlos? Boa tarde a todos. Não, hoje não estou em São Carlos, estou em Maceió, na ensolarada Maceió. Vim para participar da reunião da Abralim, que é a Associação Brasileira de Linguística, o maior congresso brasileiro da minha área, né? Da nossa área. E então tenho notícias para trazer, né? Quer dizer, uma reunião de gente do Brasil inteiro, pesquisadores internacionais, inclusive, que vieram apresentar seus trabalhos e também oferecer cursos, né? Tivemos até uma palestra do Chomsky por videoconferência, depois eu vou falar um pouco disso. E, então tive a oportunidade de conversar com colegas, isso, de norte a sul, leste a oeste. Então fiquei com vontade de comentar as impressões que eu tive, né, nesse momento tão crítico para o país como um todo, mas para a educação em especial, né? Então, estou falando de Maceió hoje. Maravilha, Pablo Arantes, vamos comentar. Nós queremos aqui muito que você nos transmita as percepções aí desse congresso, que é o congresso mais importante de linguística do país. Leonardo Couto, você está em Brasília, como estão as coisas, como é que você está sentindo aí, como é que foi essa semana e o que você está trazendo? Eu vi que você trouxe uma questão sobre conspiração para a gente comentar hoje. Vamos comentar isso? Tudo bom, camaradas? Tudo certo. Recebi alguns documentos sobre essa questão que o Pablo vai falar. A gente vai comentar dos cortes na educação, né? A gente pode comentar mais em detalhe. Não, aquilo era só um comentário pequeno. Eu sei que você vai entrar, né? Não é para a gente entrar no mérito, né? Uma coisa curiosa que aconteceu esse final de semana, que foi o Bolsonaro reavivando a teoria da conspiração da facada, né? Chamam de teoria da conspiração, e tem os dois lados disso. Tem as pessoas que acreditam que ele não tomou a facada, e tem do lado dele dizendo que a facada foi dada por algum agente da esquerda, né? E independente da nossa opinião, existe uma verdade objetiva aí, né? Que não vou entrar no mérito aqui, a gente já falou. Sei que você vai entrevistar a pessoa hoje, né? Isso, eu vou entrevistar hoje o Nelson Nizenbaum, que vai falar sobre isso, e ele defende a tese de que houve facada e tudo mais, mas a gente vai polemizar um pouco em cima até dos desdobramentos, né? Os desdobramentos, como eu disse, independente da nossa opinião, existe uma verdade objetiva possível de ser apurada ali, né? Assim, a consequência é indiscutível, né? A consequência do crescimento do Bolsonaro, etc., uma desculpa para ele não ir. Mas o que eu queria só comentar rapidamente talvez para a gente pensar um pouco nisso, né? Das pessoas que acreditam que não houve facada. Qual que é o que está por trás disso, né? Porque esse tipo de conspiração ele tem dos dois lados, né? Ele tem tanto do outro lado, como eu já falei, né? E a gente tem as clássicas, né? Que a gente vê dos americanos, como o homem não foi à Lua, ou JFK foi uma conspiração da CIA que matou. E a gente tem uma outra também muito importante agora, que é a do clima, né? Quer dizer, não existe mudança climática produzida pelo homem, que agora está sendo abraçada com consequências gravíssimas pelo governo, né? Está vendo tanto os cortes quanto esse chanceler que fica falando isso pelo mundo todo, né? Então, a gente pensar, talvez, num outro programa, mas pensar o que está por trás disso, né? O que está por trás... Eu acho que Léo, desculpa, eu acho que o que você coloca, assim, acho com bastante consistência, é que existe um gênero da teoria da conspiração, né? E ele está em todos os lugares, né? Ele está em todos os lugares.
E por que as pessoas, por que isso é tão atraente, né? Esse é meu ponto, né? Por que isso é tão atraente? Tem várias coisas, né? Quer dizer, as pessoas que acreditam nesse tipo de teoria, seja de qualquer um dos lados, progressista ou extrema-direita, elas têm um desejo de se sentir um pouco especial, né? Quer dizer, eu não acredito na história oficial. Você quer achar uma certeza para aquele evento que causou incerteza, que causou um prejuízo. Nesse caso, a gente sabe as consequências, né? Então, tem várias coisas que talvez seja bom a gente começar a falar um pouco, quando a gente tiver a oportunidade, para as pessoas pensarem um pouco. Mas não vamos entrar no mérito, não. Acho que pode ser um tema de um papo, uma hora, porque também me interessa muito. O Pablo acho que quer falar sobre isso também. Sim. E, Pablo, eu já vou devolver para você falar da Abralim para a gente, né? Como é que foi aí essa conversa com os seus pares, nossos pares aí no Brasil inteiro, linguistas, sobre o clima que tá pesando agora nas universidades federais, estaduais, públicas de maneira geral. Conta para a gente, Pablo Arantes. Só um comentáriozinho sobre isso que o Léo falou. Acho que tem uma questão sobre essas teorias da conspiração que eu acho que é a seguinte: elas são, acho que, uma arma da guerra híbrida, né? Qual que é o objetivo? É tirar a confiança de tudo, né? Faz parte um pouco dessa coisa da pós-verdade, né? Não se deve acreditar em nada. Elas inviabilizam a discussão pública séria, né? Em grande parte é isso. Elas inviabilizam a democracia, em grande parte, né? Se você não pode mais conversar sobre fatos, você tem essa dificuldade. Tem uma coisa que também a seguinte, que ela manipula sentimentos políticos, mas ela manipula também uma característica psicológica muito fundamental, que é aquela assim de eu tenho um segredo, eu sei alguma coisa que ninguém mais sabe, né? Enfim. Mas então vamos passar para o assunto das impressões aqui sobre a Abralim, né? Bom, então como eu tinha dito, né, foi então uma oportunidade para conversar com gente do Brasil todo, assim, olha, gente gente que está colegas que estão na UNILA, lá no Foz do Iguaçu, gente que está no Sudeste, gente que está no Norte, aqui no próprio Nordeste, né? E eu acho que uma coisa é verdade, ninguém está ignorando o fato de que a situação, especificamente da universidade, vai chegar num ponto de inflexão, né? Eu acho que esse anúncio dos cortes foi meio que um galvanizador. Acho que todo mundo está impactado com a questão da eleição do Bolsonaro e toda a divisão, toda a polarização política e tal, mas eu acho que agora está chegando muito próximo de casa, digamos assim, né? Está chegando muito próximo do... acho que está todo mundo sentindo isso numa esfera íntima, numa esfera das relações, mas agora está chegando onde as pessoas trabalham, né? Então, digamos, não dá mais para você dizer assim, olha, a situação está muito ruim e tal, mas eu vou lá, dou as minhas aulas, faço as minhas pesquisas, né? Está todo mundo com uma sensação assim de, olha, talvez essa seja a última grande conferência, porque quem mais vai ter dinheiro para poder viajar, quem mais vai ter, né, de onde saíram recursos para fazer uma conferência como essa, porque imagina o custo de uma conferência, né, que você traz gente de vários lugares do mundo para dar conferências, e gente do Brasil todo, você tem que alugar um espaço enorme, porque são aí, sei lá, mais do que 1.000 pessoas, né, do Brasil todo. Então, eu estou sentindo isso, né, e todo mundo muito preocupado com essa história dos cortes, porque, né, todas as reitorias do Brasil afora estão em alerta, né? Isso é uma coisa que depois a gente pode comentar um pouco mais quando for falar sobre a questão dos cortes, né? Mas as universidades já estão trabalhando, digamos, no osso, né? O orçamento ele já é tomado quase que 80% por despesa de pessoal, são despesas que você não pode não fazer, né? E então o dinheiro que sobra para você gerenciar e tal, que você possa otimizar, digamos assim, já é muito baixo, né? Então o risco é mesmo de não ter dinheiro para pagar luz, não ter dinheiro para pagar telefone, não ter dinheiro para pagar os serviços terceirizados de limpeza, coisas desse tipo, né? Mas teve uma coisa que eu acho que foi interessante, que eu acho que também isso disparou um pouco. Todo mundo fica falando muito dessa história de
cadê as pessoas na rua, etc., e onde está a reação e tudo mais. E eu acho que isso disparou uma... assim, olha, a gente vai ter que fazer alguma coisa mesmo, não é brincadeira, porque acho que está todo mundo assim, né? Cadê os trabalhadores? Cadê aqueles que vão perder a sua aposentadoria? Cadê? E fica sempre uma coisa assim, tem alguém que vai perder mais do que eu, né? Aqueles que, enfim, tem um emprego que não é fixo, isso né? serve de consolo, né? Vai perder mais do que... Exatamente. Então todo mundo fica assim, cadê as pessoas na rua? É sempre assim, uma coisa de, eu não estou, mas outros deviam estar, né? E aí, o que eu estou vendo, né? Coisas que eu separei para a gente conversar. Uma delas, eu recebi uma coisa por WhatsApp, né? Que chama Levante dos Livros, né? Parece que é uma espécie de movimento, e eles estão consolidando aqui informações sobre assembleias, sobre reuniões de estudantes, sobretudo, que vão acontecer em muitos lugares do país, né? Tem muitas coisas acontecendo no Pará, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no DF, no Rio Grande do Norte, na Bahia, várias e várias assembleias acontecendo aí desde ontem até o dia 15, ou seja, uma preparação aí para esse grande movimento que está sendo planejado para o dia 15, né? Então, eu estou sentindo que, por parte da educação, né, que agora... enfim, já vem sofrendo cortes desde 2015, de fato. Né? Mesmo o último ano da Dilma já foi de bastante cortes por conta do Joaquim Levy e tal. Mas eu acho que, digamos, o corte está chegando no osso mesmo, né? E eu acho que isso talvez nos tire um pouco de uma certa passividade, de um certo choque. Isso eu achei bastante positivo. Interessante, Pablo Arantes, então, a percepção que está sendo um pouco mais trabalhada realmente na própria cena do comentário político, né, que chegou num ponto de basta. Nós vimos no Rio de Janeiro os alunos do Dom Pedro II, de outros colégios federais também, nós vimos da Bahia mobilização muito forte, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e parece que foi tocada a sinetinha realmente da manifestação, e os estudantes me parecem que estão decididos. Você sentiu isso na Bralim? Antes de passar para o Léo, deixa eu só ler alguns comentários aqui do nosso chat. Raquel Costa Guimarães dizendo assim: Moro está sendo massacrado no Congresso agora. Bom, a gente vai ver depois, vai fazer a cobertura da tarde. Adriana Silva curtindo aqui a live do Conde Internacional, é isso mesmo. Márcia Maldonado, bom dia, companheiros, colocaram armas nas mãos dos malucos. Hoje também tem essa notícia de que o Bolsonaro está liberando as armas para profissionais específicos, né, advogados, jornalistas, etc. Né? É um pesadelo, né? É um pesadelo que vai aumentando cada vez mais. Ana Clara dizendo, não dá para acreditar nessa facada, sabendo no quadro cirúrgico intestinal, só poderia ser, já cometia Bolsonaro. Bom, a questão da facada a gente não vai trabalhar especificamente hoje aqui, mas na entrevista da tarde, e depois a gente retoma as questões das conspirações, né, do gênero conspiração. Leonardo Couto, com base na fala do Pablo e nas suas percepções, daqui a pouco a gente vai entrar nas diretrizes que o Weintraub soltou, mas como é que você está vendo o momento nas universidades, né? Você também está, enfim, vinculado a um centro de pesquisa, enfim, a CAPES, e aí você pode também dizer melhor para a gente como é que você está sentindo tudo isso, porque você tem uma visão de que os cortes sempre ocorreram, só a maneira de comunicação que também foi diferente. Fala para a gente. Realmente, esses cortes, eles sempre ocorreram em uma medida, em algum tipo de medida, é uma coisa normal, o governo não sabe como é que vai ser a arrecadação, tem que ter um superávit primário ali, você corta, não é só na educação, né? Na verdade, educação e saúde geralmente são os últimos, né, em governos responsáveis, você corta isso por último, mas você dá uma apertada de cinto e aí, à medida se a arrecadação, se a economia cresce um pouquinho mais do que o esperado, você solta. Isso é perfeitamente normal, né? Não existe fato novo nisso, né? O fato novo é o anúncio, né? Primeiro, a coisa, vamos cortar de quem faz balbúrdia, né? E vamos cortar dessas universidades, né? E antes, ao mesmo tempo, falando, vamos cortar das humanidades, né? Para que sociologia, para que filosofia, né? Então,
na CAPES, onde eu trabalho, vai ter cortes, né? Não tenho nenhuma evidência de que, por exemplo, as pessoas vão ficar sem bolsas, as pessoas que têm bolsa agora vão ficar sem bolsas. O que provavelmente vai acontecer é que não vai ter bolsa nova, né? Não é que seja um corte, vai tirar todas as bolsas, não é, mas programas novos, o sistema precisa crescer, isso vai ser barrado, né? Mas, enfim, realmente esses cortes, eles, em certa medida, sempre ocorreram um pouco, né? E é importante, aqui eu vou trazer o dado que eu recebi ontem, né, sobre esse dado técnico desse bloqueio, né? Quer dizer, quanto que tiraram de cada lugar, né? E aí pegaram todas essas universidades filiadas ao MEC, né? As universidades federais, institutos federais, e aí tem um monte de hospital também no meio, e os órgãos como a CAPES, o INEP e a FNDE, né? Curiosamente, né, tem um total aqui, estado do dia 30 de abril, né? O total do contingenciamento é 5,7 bi, né? 5,7 bilhões de reais. 2,5 bilhões de reais vão sair do FNDE, e essencialmente é educação básica, né? Isso que é o curioso, né? Quer dizer, não está o bolo do dinheiro, né? E aí do orçamento do FNDE, que é um orçamento altíssimo, porque é essencialmente o banco do MEC, né? Que distribui esses vários programas, livro didático, compra de ônibus em regiões rurais, todo tipo de programa para educação básica, está sendo cortado 47%, né? Outra fatia importante, né? O INEP, o responsável pelo Enem, 26%, quase 400 milhões de corte. A própria CAPES vai ter um corte de 820 milhões, de 20% do orçamento. O orçamento também da CAPES é uma coisa muito alta, é de 4 bilhões, né? E o outro grande também, de quase 50%, é na administração direta do MEC, que aí tem gordura para cortar mesmo, a gente sabe, né? Os administradores públicos, gestores públicos, eles têm esse hábito que foi criado por razões históricas de sempre tentar ter um pouco de gordura no orçamento para quando precisar cortar, pode cortar mesmo. E agora o corte é grande, né? Mas se a gente tem um pouco mais dessa informação, a gente sabe que não vai acabar o MEC se cortar 50% do orçamento de despesas discricionárias. Sempre lembrar que não é que está cortando do orçamento total da universidade, vai deixar de pagar a professora, etc. Não, ainda não chegou a essa situação, né? Mas são despesas para o dia a dia, né? Conta de água, luz, conta de contratação de empresas para limpar o campus, né? Para serviços de limpeza, de segurança, né? São despesas muito importantes, né? E que ficam ameaçadas, né? Porque chega uma hora, se você não pode pagar a empresa que faz a segurança do campus, a empresa para de prestar o serviço, não tem mistério, né? Então, esses cortes não são uniformes, né? Então, tem universidades que, por enquanto, não tem nenhum corte, e aí corte, a palavra mais técnica talvez seja contingenciamento, quer dizer, segura o dinheiro, talvez libera, talvez não, né? Tem universidades que não tem nenhum, como a FMG, por exemplo, né? Tem outras que têm um corte mínimo no único dígito, 5%, 4%, então é muito desigual esse corte, né? Mas o curioso, quando a gente vê os números, é que ele está saindo principalmente da educação básica, né? Da parte federal da educação básica, a responsabilidade primária é do município e dos estados, mas o governo injeta muito dinheiro, como tem mesmo, né? Principalmente para diminuir as desigualdades. Via FNDE tem esse corte imenso de 2,5 bilhões de reais, né? E isso vai afetar muito, principalmente a educação básica, né? Muito importante o que o Leonardo está falando, porque o discurso do Abraham Weintraub justamente é dizer, dentre tantas coisas confusas que ele disse na comissão do Senado e também no dia a dia, né, que ele vai publicando e, enfim, vai soltando aos poucos a conta-gotas, que os governos Lula e Dilma privilegiaram o ensino superior e deixaram o ensino básico de lado, né? Ele usa esse tipo de simulacro, mas, na verdade, esse bloqueio, como o Léo está trazendo o dado aí consolidado, 2,5 bi da educação básica, então, realmente,
não está de acordo com o que ele está dizendo, está mentindo, está blefando. Eu queria comentar, antes de passar para o Pablo, que assim, o Lula tinha uma maneira inteligente de resolver essa constante do Brasil, que é corte, né? Que é uma constante, inclusive, dos governos tucanos e tudo mais. Corta, do neoliberalismo, né? Ele apostava no crescimento, ele apostava em fazer programas, né? Programas que aquecessem a economia e que desse mais condições para o Estado brasileiro poder recolher mais, enfim, dinheiro dos impostos. Evidentemente, você formaliza o emprego, você vai ter mais dinheiro também indo para a União e você pode fazer crescer justamente os investimentos na educação. Pablo Arantes, tem mais um dado para você, além do comentário do Léo, trazer a seguinte questão. O Museu Nacional, ele pegou fogo, aquele incêndio terrível, justamente porque faltou investimento para se cuidar a parte elétrica, né? Isso aí foi meio que um consenso ali, até agora, enfim, que também é um laudo que demora a sair por questões políticas, sobre as razões do incêndio no Museu Nacional. E um comentário ontem que eu peguei nas redes sociais, né? As universidades federais lidam também com um sem número de museus, enfim, você tem hospitais, você tem muitas instalações que vão, né? E aí o internauta dizia assim, né? Quando der a primeira tragédia, a gente vai culpar quem? O MEC? Pablo Arantes, queria que você comentasse aí nesse conjunto de questões. Pois é, agora, eu acho que, na verdade, Pablo, se você puder abaixar um pouquinho a câmera, não sei se dá. Sim. Aí. Eu acho que o orçamento para o Museu Nacional saía da Ciência e Tecnologia, não é? Não tenho certeza, acho que não é do MEC. Mas, digamos... do Museu Nacional, acho que é de Ciência e Tecnologia. Mas, enfim, pegando em linhas gerais, né? Sim. Bom, acho que tem uma questão aí que o Léo trouxe, que é importante, que é a seguinte, orçamento público é uma coisa complexa, né? E justamente porque a gente tem todos esses controles que foram colocados em vigência para evitar corrupção, para tornar o gasto mais responsável, etc., eles também tornam mais difícil gastar o dinheiro, né? E então o que acontece é justamente isso que o Léo falou, essa lógica de você contingencia para fazer, digamos, para dizer que você vai cumprir meta de déficit primário e tal, e de superávit primário, e aí depois, mais para o fim do ano, você diz, não, agora, beleza, a gente já garantiu, né, aquela meta que a gente prometeu, então a gente libera. A questão é que, como a gente sabe que a economia não vai crescer, etc., fica mais provável, né, que esse corte de fato seja efetivado, e aí as consequências são essas que a gente sabe, né. Agora, quanto a essa história dos cortes, né, dos contingenciamentos especificamente nas universidades, o que a gente está vendo aqui, o que o ministro fala não tem a menor relação com a realidade, né? Não é porque ele disse que primeiro ia ser esse critério meio punitivo, que é quem faz balbúrdia, né, e leva gente pelada ou sem terra para o campus vai sofrer, que seria um critério, né, assim, completamente arbitrário, né, e, enfim. Depois ele disse que o corte seria linear, e é mentira, não é linear. A gente viu que, na verdade, você tem... E a gente não conseguiu achar nenhuma lógica ali. Vendo a lista, não tem nenhuma lógica. Eles pouparam um pouco alguns hospitais universitários, né? Você tem, na verdade, muita disparidade de orçamento. Algumas universidades custam muito barato, outras universidades têm um orçamento enorme. Todas essas novas, criadas com Reúne, elas têm... O orçamento delas é uma fração, na verdade, de universidades grandes, tradicionais, tipo a UFRJ, a UFMG, a URGS, né, do Rio Grande do Sul, que são universidades, né, muito tradicionais e tudo mais. Mas a gente está vendo que, enfim, não tem uma lógica aí. E algumas, de fato, estão sofrendo mais do que outras, o corte vai ser muito maior proporcionalmente, e não tem explicação, não tem uma lógica, né? Nada que ele tenha dito indica qual foi o critério efetivo que foi usado. Olha, dentro dessa, eu vou passar para o Léo, o pessoal está comentando aqui, enfim, todo mundo no nível de indignação que eu acho que está mudando, justamente, e a gente percebe, o chat é um termômetro também, né? Possivelmente, nós vamos, acho que, falar um pouco mais adiante sobre isso, a tempestade perfeita, acho que chegou,
da movimentação popular diante de um governo tão tenebroso como o Bolsonaro, porque também teve um corte nas Forças Armadas, não sei se vocês viram, né? 42% também nas Forças Armadas, o corte para tudo quanto é lado, menos para certas coisas que, evidentemente, eles têm algum olhar ali político para isso, por exemplo, passar verba para os deputados, 40 milhões cada deputado para aprovar a reforma da Previdência, né? Então você tem uma situação diferente. O Weintraub me parece muito frágil intelectualmente, e eu acho que ficou patente, aí eu quero até brincar com vocês, porque vocês viram que na explanação ele colocou aquele PowerPoint lá, que alguém fez para ele, evidentemente, né? E ele falou assim, não, estou sendo perseguido como CAFTA, vocês viram isso? Então, CAFTA é diferente de Conge, né, Leonardo? Aí já é mais para a questão da Magda, lembra daquela gloriosa personagem do Sai de Baixo, né? CAFTA, será que foi a questão fonológica ou uma questão de realmente falta de lastro? E aí, assim, você pega essa questão do Weintraub ainda, Léo, para a gente comentar concretamente o que vai acontecer se esse bloqueio realmente se efetivar. O Weintraub já falou que pode recuar, né? Daqui a pouco abre a temporada de recurso também, porque eles têm a visão é tão curta sobre questões também de ordem legal, que eles vão simplesmente tacando as medidas sem fazer consulta, sem perguntar. Leonardo Couto. Várias coisas. Primeiro eu vou fazer um recuo só para comentar uma parte importante. Você falou do bloqueio lá para os militares também, né? E aí é um pouco de especulação, mas baseado na minha experiência profissional, né? Por muitos anos eu trabalhei com compras públicas, né? E a gente sabia, por exemplo, da reputação do Exército e de outros órgãos de usar procedimentos de compras antiquados, né? Porque ninguém mexia com eles. Então eles faziam o que a gente chama de pregão, né, que é um leilão reverso para comprar pelo menor preço, presencial, não usavam sistemas do governo, porque eles... Mas quem vai reclamar do Exército, né? Isso até no governo da Dilma. Não estou dizendo que tinha qualquer tipo de corrupção, não, mas e voltando àquilo que eu falei do gestor público gostar da gordura, né? Eles provavelmente são especulação, mas provavelmente eles tinham mais facilidade de acumular essa gordura. Então, um corte de 40% para os militares não quer dizer a mesma coisa de um corte de 10% das universidades, porque as universidades já vivem ali no osso, né? Já vivem ali no osso, se você conversar com um administrador de universidade, sabe que às vezes não tem dinheiro para pagar a conta de luz, de água, você joga para o mês que vem, joga para o ano que vem. Em órgãos como o que eu trabalho, por exemplo, a CAPES, que é um repassador de dinheiro, né? Mas sempre teve essa gordura, eu já vi várias situações em que as discussões eram como é que a gente vai conseguir gastar todo o dinheiro desse ano. E aí você fazia manobras, pedaladas mesmo, para gastar o dinheiro, começar a pagar despesas do ano seguinte com o dinheiro do ano corrente, né? Para não parecer que você deixou de gastar o dinheiro, de que sobrou o dinheiro que você tinha de orçamento, né? Então, é uma situação muito muito diferente, né, que pode acontecer entre os órgãos, né, alguns têm essa gordura maior naturalmente, outros não têm. Então, um corte, sem você ter os números brutos, sem ter os números lá, esse corte de 40% para os militares pode não ser quase nada, assim, pode ser, vou ficar sem minha máquina de café, entendeu? No máximo pode ser isso. Tem que ver os números, é uma hipótese, mas pela minha experiência isso pode ocorrer, né? Aí falando lá da CAFTA, né? Eu acho que primeiro ele devia estar com fome, né? Porque tem CAFTAs ótimas em Brasília, né? Essas reuniões são chatíssimas mesmo, né? Então, tem uma particularmente lá num bairro chamado Asa Sul, que é ótima, que é uma de rua, assim, fenomenal. Mas eu acho que esse episódio o que eu observei foi curioso, para mostrar o tipo de cobertura jornalística que a imprensa, e aí tanto a tradicional, a grande, quanto a alternativa, fez dessa apresentação dele lá no Senado, né? Que diferente do Vélez, foi uma apresentação rica em dados, né? Muito rica em dados, mostrando tudo que é tipo de gráfico e com as hipóteses deles lá, com a direção que o governo dá, muito rica em dados, né? Mas isso, de tudo que tinha para comentar, parte da imprensa falou só
do CAFTA, né? Mas, peraí, isso era realmente o melhor uso para fazer do comentário político daquela reunião, né? Que tiveram acesso, porque tem um vídeo lá do CAFTA, tá ouvindo as outras barbaridades que ele estava falando. Ele falou muitas barbaridades, esse é o ponto, né? E aí, por conta de contatos que eu tenho, mas nada privilegiados, eu recebi a apresentação do PowerPoint dele, né? Do Weintraub, e a gente começa, eu queria que o Pablo começasse, que ele também deu uma olhada bom, mas só para comentar inicialmente. Então, quer dizer, se eu conseguir receber numa lista de WhatsApp, os jornalistas também conseguem receber isso aí. Foi no começo da tarde que eu recebi isso aí, começo para o meio da tarde, quer dizer, então, a gente não é jornalista, eu e o Pablo não somos jornalistas, mas a gente viu assim, mas peraí, a cobertura que será que é essa cobertura que tem que fazer? Tudo bem botar num site de piada, como o Piauí Herald colocou, né, por exemplo, mas, assim, nem a mídia grande, por outros tipos de interesse, a gente sabe, né, a grande mídia não fez nenhum tipo de crítica à apresentação, mas só sobrou aquilo da apresentação, quer dizer, tem muito material ali, né? Ô, Léo, só eu concordo em parte com você. Eu também me preocupou um pouco isso, né? Falei, puxa, vamos, a gente vai cobrir isso, né? Mas você sabe que isso é um elemento que é significativo também, politicamente falando, que é um elemento do sentido, é um elemento do discurso, né? A pessoa se confundir pode ser um ato falho, pode ser uma coisa. Agora, evidentemente, tomar conta de todo o noticiário, aí você tem um desequilíbrio realmente. Você tem um desequilíbrio, você deixa de prospectar as informações que são técnicas e que interessam realmente a população. É quase que você comprar a estratégia de comunicação do próprio bolsonarismo, que é postar coisas extravagantes, né, cometer as mais injuriosas enunciados e para justamente chamar a atenção, tomar conta do noticiário. Eu tenho tentado ser menos radical nesse ponto, porque eu acho que as pessoas também precisam desse input, né, da vergonha que é o governo de maneira geral. Nós estamos vendo que isso, em determinada dimensão, surte um efeito, quer dizer, o bolsonarismo a popularidade está caindo, etc. Enfim, nós estamos num terreno bastante minado. Eu queria passar para o Pablo, dizendo aqui, o roteiro que vocês fizeram está muito bacana, né? A apresentação do ministro no Senado. Vamos concretamente para alguns lados, aí o Pablo pode trazer os dados do PowerPoint, do Weintraub, né? Então, pegando os tópicos aqui, só para direcionar um pouco, né? Os comentários foram de péssima qualidade, eu vi, ele criticou para a Anatec, criticou para a Uni, criticou todos os programas que foram feitos nos governos Lula e Dilma, que foram massivamente aprovados, né? Inclusive eleitoralmente, né? Até chegar nesse impasse do golpe, né? Que a Dilma tinha vencido aquela eleição, cujo mandato foi extirpado de maneira golpista. Então, vários casos de cherry picking, achei interessante o Pablo trazer isso aqui, o Léo trazerem, né? Que é uma escolha interessada, né? Comparativa na hora de apresentar os dados, né? É quase que um desdobramento daquele PowerPoint do Deltan Dallagnol. Pablo, explica um pouquinho melhor disso para a gente, e na sequência eu vou ler alguns comentários aqui dos internautas. Pablo Arantes. Eu queria, antes de entrar nisso, dizer uma coisa que eu tinha esquecido de comentar antes, tem a ver um pouco com as estratégias de ação, né, desse governo, que é o seguinte, comentários que vieram de coisas que eu ouvi de colegas. Não tinha essa história de dizer que a gente não vai respeitar a lista tríplice, a gente só vai nomear os reitores que interessarem e tal. Sabe o que está acontecendo? Isso já, eu tive notícia de 2 ou 3 casos, um deles é na Unila. Houve eleição para reitor, se definiu a lista tríplice, e qual que é o procedimento? Já tem, se eu não me engano, no caso da Unila, já tem 2 ou 3 meses que não se nomeia ninguém. Tá um reitor pro tempore, ou seja, um cara que está fazendo um mandato tampão. Então, será que essa vai ser a estratégia? Ao invés de se desgastar nomeando o cara que não está na lista tríplice, vai se deixar um sujeito pro tempore, né? Eu achei um procedimento curioso. E se eu não me engano, isso aconteceu na Unila, aconteceu em outras 2, eu não sei se foi no Mato Grosso do Sul, e fiquei pensando se isso vai ser o modus operandi dele, né? Enfim, coisas para a gente pensar, né?
Mas, então, falando sobre a questão do ministro, eu concordo um pouco com o Léo, que eu fiquei meio assim, achei estranha essa cobertura baseada num tropeço e tal, e sendo que, e é isso que o Léo falou, uma apresentação com muito dado, mas com dados ruins, dados mal explicados, né? Estava pensando que se eu fosse como professor, dar uma nota para esse trabalho, daria uma nota ruim, porque você cita dados sem dizer a fonte, você tem gráficos lá que não tem escala, né? Quer dizer, como é que você vai comparar aquilo? São números, mas você não sabe se aquele número é porcentagem, se é número bruto de dinheiro que vai ser gasto ou não. E tudo bem, né? Em apresentação você acaba explicando um pouco ali na hora, mas é um documento oficial, né? Você tem, a gente achou um gráfico lá em que a fonte é Samuel/Botelho, não é, Léo? Quer dizer, uma coisa bizarra, assim. Pablo, deixa eu só te pedir licença. Eu vou compartilhar a imagem do PowerPoint aqui, gente, e aí eu vou subindo aqui. Opa, peraí que eu parei, eu fiz uma coisa errada aqui. Deixa eu soltar aqui. Bom, é essa imagem que eu preciso compartilhar. Só um segundo. Janela do aplicativo aqui. Compartilhar. E só se você quiser botar também lá um link no site, no seu Facebook, pode botar, porque isso não. Esse documento é público mesmo. Não, público, né? Sigilo. Olha só, então, vou colocar para todo mundo aqui. Aí só vou rodar um pouquinho e o Pablo pode continuar falando, Pablo. Tá. Então, veja, se a gente quiser falar sobre linguagem, né, sobre mau uso da linguagem e tal, por exemplo, se a gente for na página 52 ali, desse documento, tem lá as diretrizes da nova gestão do MEC. É uma sucessão de lugares comuns, de coisas que não dizem nada. Vou ler algumas aqui. MEC como indutor da política de educação nacional. É lógico que o MEC vai ser esse indutor. Que outro órgão faria isso, né? Outra coisa, mais Brasil, menos Brasília. Como é que isso pode ser uma diretriz, mais Brasil, menos Brasil? Respeito à liberdade e à diversidade do pensamento. A autonomia universitária é diferente de soberania. Disciplina, ordem e respeito em todos os espaços da educação, públicos e privados. O que quer dizer isso, meu Deus? É lamentável, né? Quer dizer... São princípios de uma nova gestão. Como é que isso... Como é que você poderia... A partir da frase mais Brasil, menos Brasília, o que você tira como corolários? Significa o quê? Que a sua política vai ser mais assim ou mais assado? Vai ser de mais autonomia ou não? Quer dizer, é uma coisa completamente vazia. É muito parecido com aquele, no dia do trabalho, o Bolsonaro foi na televisão para fazer um agrado para os empresários e soltar enfim, um conjunto de propostas que eram todas nessa linha discursiva, justamente. Quer dizer, é um fenômeno, né? É dizer obviedade, quer dizer, mais Brasília, é tudo muito... eu uso a palavra pistolagem, mas eu nem sei que palavra que dá para usar para isso. Pistolagem é ótimo. Assim, veja, na página 9, né, está falando sobre esse decreto 9.765, que, enfim, implementa aí um monte de medidas, né? Daí o artigo 1º diz: a alfabetização no Brasil deverá ser baseada por evidências científicas. Quem diria que, assim, por que dizer isso? Quer dizer, quem é que acharia que não deveria ser baseado em evidência científica, pelo amor de Deus, né? A essa altura do campeonato. Então, assim, se você quer falar sobre problemas de linguagem, o uso da linguagem para, enfim, enganar, para não dizer nada, exemplos muito melhores, eu acho, né? Enfim, mas assim, se a gente pensar em termos das estratégias que a gente já viu sendo construídas, né? Tá tudo ali. Uma delas, por exemplo, e acho que depois o Léo pode contar um pouco, de dizer que as humanas elas ganham muita bolsa, mais bolsa do que outras áreas, de que as humanas, elas não têm impacto científico, elas produzem muito menos do que outras áreas, né? E aí eles dão um verniz, né, para dizer que são dados ali que mostram aquilo. Mas são um mau uso dos dados, porque
descontextualiza e tal. Não sei se o Léo quer comentar um pouco. Acho que seria importante o Léo falar, porque o Léo também tem essa pegada muito técnica aí. Léo. Se você quiser compartilhar com o pessoal, é na página... Alguém deixou aberto o microfone? Não sei se o Pablo pode desligar também o microfone. Tá, melhorou? Tá, se você quiser ver lá na página 32, se quiser compartilhar, mas basicamente é isso. Fala que o argumento, né, para dar menos dinheiro para as humanidades, como se desse muito, né, que é uma falácia também, né, uma parte do dinheiro não vai para as humanidades, né, isso há muito tempo. Continuo com ela. Eu tô achando que o Pablo não fechou o microfone. Fechei. Você fechou? Não fechou não, você falou. Agora sim. Enfim, e aí... quer dizer, aí bota assim, 90% da produção científica nacional provém de áreas de saúde, biológica, exata, engenharia, agrárias e multidisciplinar, né? E aí, o dado objetivo que eles colocam lá é dessa ferramenta Web of Science, né? Que ela pega artigos científicos publicados em certas revistas que são consideradas por esse índice, por essa organização, né? Como boa o suficiente, né? Estou colocando aqui, Léo, a página que você falou. Isso, aí ele bota lá ciências aplicadas, né, que é direito, etc., humanidade e linguística, literatura e artes. Aí bota lá 13%. Mas esse dado, ele tem que ser contextualizado. Primeiro que a Web of Science, né, como o próprio nome já diz, ele tem esse viés para publicações científicas, né, claramente, né. E o outro viés que não está explicado aí, que boa parte dessa produção da área de humanidade, de arte, não está só em artigos, né? Ela está também em livros que não aparecem aí, né? Que tem quer dizer, se você consegue publicar 5 artigos por ano, você não consegue publicar 5 livros por ano, né? E eles nem aparecem aí, né? Às vezes os livros são uma combinação de muitos anos de pesquisa, né, e que há uma tradição de algumas áreas em colocar em forma de livro, né, e que não aparece aí, né. E aí você compara áreas enormes, né, como ciências da saúde, ciências exatas, engenharia, ciências agrárias, por exemplo, que no Brasil é uma área muito forte pela nossa tradição, né, e bota o somatório disso, é claro que vai dar mais nesse tipo de conta, né. Então, esse é o tipo que a gente estava falando de cherry picking, né? Que é essa expressão que fala. E uma outra coisa, né? Por exemplo, uma área grande aí que contribui é essa que eles chamam de multidisciplinar. Muito provavelmente, vários pesquisadores de humanas publicam nessa área que é chamada de interdisciplinar. Por exemplo, se um sociólogo se junta com alguém da saúde, se um antropólogo se junta com alguém de, sei lá, da tecnologia, né? Então está isolando. E outra coisa é a seguinte, talvez melhor do que medir o índice medir, digamos, a produtividade por simplesmente artigos publicados, talvez fosse melhor pensar o seguinte, quanto cada uma dessas áreas recebe de dinheiro em termos de projetos, de editais, etc., e o quanto eles produzem, né? E todo mundo que é das humanas aqui sabe que você tem um projeto lá financiado na área de sociologia, linguística e tal, ali 10, 15, 20 mil reais. E na engenharia, 200 milhões, né? Às vezes tem muitos projetos aí que recebem na ordem dos milhões, né? Então, assim, claro que quem recebe muito mais recurso vai tender a produzir mais, e etc. E além dessa coisa que o Léo falou, você está pegando um índice que, por natureza, não vai beneficiar tanto assim as humanidades, né? E uma outra coisa na página 33, veja como eles fraseiam a coisa. Eles dizem, apesar de pouca expressão científica, as ciências humanas são as que mais consomem bolsas da CAPES. Então, assim, já tem um diagnóstico completamente taxativo, né? Quer dizer, essas áreas têm pouca expressão científica, né? E aí o que acontece? As ciências humanas, que são um monte de coisas juntas ali, recebem um tiquinho a mais de bolsa, 13,40 contra, por exemplo, 13,10 das ciências da saúde, né? Mas agora, se você juntasse, por exemplo, ciências da saúde com ciências biológicas, se você juntasse, sei lá, ciências agrárias com ciências da terra,
o número desse agregado seria muito maior do que o das ciências humanas ali. Então, na verdade, e outra coisa que o Léo lembrou ontem, é verdade, na área de ciências da saúde, é muito comum que pós-graduandos não queiram bolsa, porque é gente que já é médico, já é dentista, tal. Então, o maior investimento do MEC nas ciências humanas é em bolsa, é em recursos humanos, porque, em geral, são áreas que não precisam de grandes laboratórios, com insumos, com grandes equipamentos. Qual que é o equipamento das ciências humanas, né? Claro, estou generalizando um pouco, mas é gente, é livro e tal, que é muito mais barato, na verdade, do que esses grandes laboratórios. Então, se você fizesse essas duas coisas, né, levasse em conta a demanda, né, efetiva de tipo de financiamento e quanto no final você recebe, você vai ver que as ciências humanas são muito mais produtivas, porque elas produzem mais com muito menos, né? E uma coisa que o Léo lembrou ontem também é que se você pegar o que os programas de pós-graduação demandam, esses programas de exatas, etc., o que eles menos demandam é bolsa, né? Então, é a menor parte do gasto deles, enquanto que para humanas não, é o maior. Mas, esse debate já era antigo, né, Pablo? Essa questão aí da disputa por verba de humanas, sim. Entre as biológicas, científicas e tudo mais. Antes de passar para o Léo, deixa eu só ler alguns comentários aqui dos internautas. Júnior Alves dizendo assim, esse é o jogo deles, acredite se quiser. João Sardinha dando bom dia, linguistas. Márcia Maldonado, a maior facada de hoje é o decreto de liberação das armas e nas mãos dos malucos. Adriana Silva, Bozo falou que racismo é raro no Brasil. Vários temas, né, palpitantes aqui, mas é só para eu prestigiar aqui os nossos internautas, né? Deixa eu ver se eu identifico algum tema aqui correlato com o nosso, né? Edson dizendo, né? Estou decepcionado com tudo. Nunca imaginei que chegaríamos onde chegamos e saber que o povo é culpado de tudo que estamos vendo. Enfim, está lido aqui o seu comentário. Adriana Bonita Aziz, dizendo, eu acho que Bozo fez muita promessa e agora tem de cumpri-las, porque foi eleito. Vai tentar tirar do pobre para pagar todo mundo. Ou só mata tempo. Deixa eu ver aqui que tinha um comentário diretamente pela educação, deixa eu só ver se eu localizo aqui. Rose Beatriz Dias, no ensino médio, a sociologia e a filosofia possuem apenas um período de aula por semana. Já começou errado na distribuição da carga horária para o ensino médio. E tem mais também o comentário da Rose Beatriz Dias. Resistência já foi, agora é guerra. Estudantes e professores na rua. Sou graduada em Ciências Sociais e sei do analfabetismo na educação dessa área. Sou professora desde 1990 lecionando. Eu quero agora... o tempo voou, né? Nós estamos chegando já no finalzinho do nosso papo com o linguista. Vamos deixar mais uma vez aquele tema da Amazon, acho que para a semana que vem. Mas eu quero só trazer, assim, antes de passar para o Léo, a percepção. Eu acho que você percebe no semblante do Weintraub, o MEC, ser ministro do MEC, é muito difícil, né? Sendo golpista, fascista, enfim, o que você quiser. Porque muitas pressões acontecem ali. É um orçamento muito grande, na casa dos 140 bi, assim, ele está sendo pressionado, evidentemente, não só por pares, não só pela ideologia, mas pelas demandas concretas, que é o transatlântico Brasil seguindo o seu curso, né? As demandas que existem nas faculdades federais. Então, eu estou sentindo que eles estão tentando explicar desesperadamente esse corte e uma questão, e uma política nova para a educação brasileira. Você sabe que a irmã do Paulo Guedes, Elizabeth Guedes, ela enfim, ela está envolvida com as maiores players da educação brasileira. Estácio, enfim, as grandes universidades privadas, e eles têm interesse direto em digamos, minar o campo das universidades públicas brasileiras para ganhar espaço, justamente. E mais do que isso, e terminando aqui essa pequena resenha, né, quando o Lula, os governos democráticos Lula e Dilma estavam vigendo, o que se tinha de comentários, por exemplo, sobre o SUS, que era uma avacalhação, era ruim, etc, etc. Bastou entrar Temer para a Folha de São Paulo fazer uma publicação dizendo que o SUS era o melhor sistema de público de saúde do mundo, que era o que o Lula falava sempre, que é uma coisa impressionante. E agora a gente sabe também que o sistema de universidades federais públicas brasileiras é um dos melhores sistemas do mundo. Queria que o Léo comentasse isso agora e depois a gente passa para o Pablo. Querido Leonardo Couto.
Essa apresentação de ontem dele, todo esse discurso, é no sentido de tem dinheiro demais no ensino superior, tem dinheiro desnecessário, vamos jogar para a educação básica, né? E aí tem várias coisas, mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que constitucionalmente, e todo o sistema tá feito para isso, né? Que a educação básica, primariamente, ela tem que ser financiada pelos estados e municípios e ter repasses para isso. Mas, claro, ela é suplementada fortemente pelo governo federal, né? Então, esse argumento, quer dizer, não sei se outras pessoas já falaram isso no passado, né? Federalizar essa educação básica, né? Não é argumento deles, na verdade é privatizar tudo, né? Mas a ideia, essa apresentação dele estava cheio dessas falácias, né? Dizendo para tentar dizer que já tem dinheiro demais, né? No ensino superior, né? E para dizer assim, temos que botar lá na base, né? E faz aí comparações com outros países que também não são explicadas, né? Com outro contexto completamente diferente, né? Aí pegam sempre o caso da Coreia do Sul. Na Coreia do Sul eles botaram lá nos anos 50, 60, não sei exatamente, todo dinheiro na educação básica, mas não vai comparar com o Brasil de hoje, né? Quer dizer, não dá para você esvaziar a educação superior e botar todo o dinheiro como se isso da noite para o dia fosse fazer milagres, né? Quer dizer, e a gente vê os dados que tem, que quer dizer, houve um crescimento muito grande no ensino superior mesmo, no nível federal, durante o governo Lula, principalmente, Dilma também, e agora ele esse crescimento tá parando, né? Só que a população continua a crescer, né? Quer dizer, e aí os próprios dados que eles apresentam, né? Quer dizer, os cortes estão indo para a educação básica também, então não faz nenhum sentido. Quer dizer, uma coisa é o discurso, outra é a ação efetiva, né? Para onde está indo o dinheiro? Não está indo para lugar nenhum, né? Quer dizer, a ideia que eles tentam passar é de que, olha, os recursos são ilimitados, o que obviamente é verdade, e a gente tem que gastar mais onde importa mais. Só que não é isso que está sendo feito. O que está sendo feito corta de todo mundo, vai saber lá que critério que usa, isso também não é um mistério, né? E esse é o fato quando a gente olha os dados, né? Leonardo Couto, a gente se encaminha aqui para o final do nosso papo com o linguista. Queria passar para o Pablo, já pensando também nas considerações finais, queria que você respondesse a pergunta do nosso tema aqui que eu postulei, que eu propus aqui para intitular o nosso hangout, né? O país ruma para greve geral na educação, Pablo? Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que tem elementos que indicam que sim, que tem pelo menos uma grande possibilidade, né? Eu acho que assim, se tem um tema para essa conversa nossa de hoje é o seguinte, eles são muito ruins, eles não conseguem dizer, assim, eles têm um objetivo claro que é privatizar, eles estão dizendo que querem levar o dinheiro, mas assim, dizer, olha, esse dinheiro vai para a educação básica, mas é onde eles mais estão cortando, né? Eles estão nessa apresentação desse PowerPoint, né? Tem um monte de meta que eles colocam lá do Plano Nacional de Educação, e tá óbvio que eles não vão cumprir quase nenhuma. Então, assim, eles estão dizendo, com as transparências que eles estão mostrando, que eles não vão atingir objetivo nenhum, né? Então, quer dizer, fica muito difícil você justificar o caos que vai virar a educação quando o plano deles é essa balbúrdia no fim, né? Essa mal disfarçada vontade de meter a mão no Fundeb, né? De privatizar para criar negócios aí para a família do Guedes, para os outros grupos, né? Então eu acho que isso pode sim levar a uma insatisfação tal que gere uma vontade de um caldo que leve para uma paralisação geral, né? Pois é, a gente sentiu isso ontem, né? Queridos, eu tento fazer aqui finalizar o nosso hangout. Vou passar para o Léo ainda só para dar despedida e também para o Pablo, porque eu vou para a live daqui a 10 minutos, eu tenho que preparar tudo aqui. E quero dizer para os internautas aqui que estão acompanhando a gente que hoje a live vai ser transmitida pela TV 247 e também pelo meu Facebook. Então, peço para vocês se inscreverem no meu canal. E agora, durante a live, vamos para a TV 247, ou, se você preferir,
para o meu Facebook, que é só procurar ali Gustavo Conde, e você vai achar facinho, o Facebook é público. Eu quero agradecer imensamente Pablo Arantes, diretamente de Maceió, e Leonardo Couto, diretamente de Brasília. Os nossos papos, acho que a gente tem de conversar mais, mas limitações aqui, né, de horário e tudo mais. De repente, a gente faz um especial no fim de semana, quem sabe, né, para a gente avançar mais um pouco. Leonardo Couto, muito obrigado. Obrigado. Até mais, camarada. Camaradas, Pablo Arantes, um abraço para você. E até mais, todos vocês aí, um grande beijo, um grande abraço. À tarde teremos entrevista aqui com o médico Nelson Dizembal sobre a questão da facada do Bolsonaro. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Valeu!